Olá, aluno, olá, aluna. Hoje nós vamos falar então sobre continuar, na verdade, o tema sobre polo magnético não é polo geográfico. Nós estamos então na disciplina de geografia e eu sou a professora Catiúcia. Para a gente dar início, vamos ver essa imagem, tá? E a trabalhar a respeito sobre a questão aqui, ó, da longitude. Então, a longitude de um ponto sobre a superfície da Terra é medida pelo seu ângulo em relação ao meridiano de Greenwich. Greenwich é um observatório astronômico que fica, né, nos arredores da cidade de Londres. E aqui na imagem ele está representado por esta linha vermelha que corta, tá, do Polo Sul ao Polo Norte e vice-versa. E os meridianos, então, são arcos que ligam os polos geográficos da Terra, então, sendo, portanto, perpendiculares aos paralelos. As linhas imaginárias paralelas nós trabalhamos na aula passada, então, quem não viu o videozinho da aula passada, não deixe de assistir para poder entender melhor o que nós estamos, né, falando nesta aula. Diferentemente dos paralelos, então, tem sempre o mesmo comprimento, ou seja, vai de um polo ao outro, tá? E formam arcos de meia-lua no planeta. Então, aqui embaixo, ó, nós temos aqui, ó, esses gominhos, né? Então, olha lá, as linhas amarelas que vão do polo sul ao polo norte, do polo norte ao polo sul, acabam então delimitando esses gominhos. Imaginem que a Terra, então, é como se a Terra fosse uma tangerina grande. E aqueles gominhos que a gente vai tirando para comer essa tangerina correspondem aqui, ó, esse espaço entre esses dois meridianos, ok? Vamos então dar continuidade e falar um pouquinho aí sobre a questão, né, de uma informação importante, porque, ó, para cada meridiano existe no lado oposto do globo o seu antimeridiano. Então aqui, ó, nós temos o globo. Se a gente pegar esse mapa e fechar ele para deixar ele redondinho como a Terra, né, significa que eu vou ter o antimeridiano. Então eu tenho o meridiano principal, né, fechando este mapa, tá? Essa imagem, este meridiano aqui, ó, esse meridiano que se encontra nessa ponta e esse aqui que se encontra nessa ponta, quando eles se fecham, eles vão estar lá do outro lado. Então significa que eles são é o antimeridiano do meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, né? Então, por marcar a longitude de zero do planeta, o meridiano que passa por Greenwich, que é este principal, né, que está localizado nos arredores de Londres, que é a capital do Reino Unido. Ele também pode ser chamado de meridiano principal, tá, pessoal? Então, ele vai dividir, na verdade, olha que bacana, tá? Vai dividir o globo em dois hemisférios. Esse aqui, ó. Esse meridiano divide em hemisfério leste, tá? Ou oriental, e hemisfério oeste ou ocidental. Lembrando que a linha do Equador divide o hemisfério em norte, né, o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul. E vamos então falar um pouquinho sobre as diferenças entre paralelos e meridianos, tá? Então, os paralelos, que são essas linhas imaginárias nesse sentido, marcam o que a gente chama de latitude, que vai então de 0 a 90 graus, tá? Tanto sentido sul quanto 0 a 90 graus sentido norte, ok? Sempre usando como referência a linha do Equador. Já os meridianos, que são essas linhas imaginárias que cortam, né, do Polo Norte ao Polo Sul, ou vice-versa, do Polo Sul ao Polo Norte, marcam o que a gente chama de longitude, as quais, né, vão do 0 a 180 graus a leste e 0 a 180 graus oeste, tá? Sempre referente ao meridiano de Greenwich. O quilo totaliza aí os nossos 360 graus de circunferência que o planeta possui, tá? A longitude, que são essas linhas aqui, né? Então, a longitude de um lugar é definida pela distância em graus desde o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, até um ponto qualquer da superfície terrestre. Então, eu posso vir fazendo essas marcações, e eu pego e faço aqui, ó, este é o meu pontinho. Então, eu tenho esta marcação aqui, ó, eu sei que ele vai estar neste meridiano aqui com relação ao planeta.
Se, por exemplo, um navio, né, que está situado na longitude, então longitude, eu estou olhando agora essa linha neste sentido, tá? 45 oeste, então eu estou olhando para este lado do globo e olhando essas linhas. Eu procuro a linha, né, que vai me corresponder ao grau 45 e é ali que eu vou saber que vai estar. Então eu tenho, ó, ao longo de toda uma linha, eu posso ter a localização deste navio. Para ter a certeza, eu preciso da informação da aula passada, que é a questão do paralelo ou da latitude, né? Que aí nós vamos saber exatamente. E aí nós vamos passar então para o próximo slide, que é sobre isso que nós vamos falar, sobre os cruzamentos, né, das coordenadas. Então, dentro deste mapa aqui, eu tenho as linhas nesse sentido, as principais: Equador, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico. Aqui, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico, né? E eu tenho aqui, ó, nesse sentido, os meridianos, lembrando que o meridiano principal é esse aqui, ó, meridiano de Greenwich. Os paralelos e os meridianos são perpendiculares, então eu tenho isto e isto aqui, ó, são perpendiculares uns aos outros. Então, assim, né, por um lado, é possível então traçar quantos paralelos, ou seja, quantos paralelos nós, né, quisermos traçarmos, só que tem que ser numa variação de 0 a 90 sul, graus, né, e 0 a 90 graus norte. E aí eu vou totalizar então 180 graus, tá? E eu tenho, por outro lado, né, nós temos os meridianos, que são essas linhas nesse sentido, que nós também podemos traçar quantos meridianos a gente vai querer, né? Numa variação de 0 a 180 para este lado e 0 a 180 para esse outro lado, totalizando o que a gente conhece pelos 360 graus, né? Desta forma, então, paralelos e meridianos, ou seja, paralelos e meridianos se cruzam em qualquer ponto do globo, tá? Em qualquer um deles eles vão se cruzar. Aqui nós temos algumas demonstrações, né? Sem exceção, permitindo obter então a localização exata daquele objeto que a gente está procurando. Então é necessário apenas conhecer, tá, os graus correspondente ao que nós chamamos de latitude e longitude e saber, por exemplo, o que é hemisfério norte, o que é hemisfério sul, o que é o hemisfério leste e o que é o hemisfério oeste. Então, para fazer essa localização deste navio que está aqui, eu sei que ele vai estar, então, né, dentro deste mapa mundi, ele vai estar localizado, né, a 45 graus sul de latitude, então ele está nessa parte aqui, ó, olhando a linha do Equador, ele fica aqui para baixo, então, de 0 a 45 eu tenho esta linha aqui, né, então ele pode estar a qualquer ponto desta linha. O que vai me definir que ele está aqui é o meridiano correspondente, que é o meridiano 45 oeste, então eu tenho o hemisfério leste e o hemisfério oeste, então eu sei que ele está na longitude, né, 45 oeste, perfeito? Então, sabendo paralelos e meridianos, nós conhecemos o local exato. Além disso, então, nós temos aqui, ó, essa imagem para lembrar. As linhas paralelas correm nesse sentido, principal linha Equador. Aqui nós temos os meridianos que correm nesse sentido, o principal é o meridiano de Greenwich. E lembrando, né, linhas horizontais, que é este exemplo aqui, são chamados de paralelos e correspondem à latitude. As linhas verticais, que são essas aqui, são chamados de meridianos e, né, mais tecnicamente, nós chamamos de longitude, tá bom? Então, para a gente finalizar, eu trouxe aqui, ó, uma curiosidade para vocês, para quem não conhece esse joguinho chamado Batalha Naval. Ele tem o seu jogo, né? Ele é um campo quadriculado, onde eu tenho aqui, ó, números aqui em cima e letras do alfabeto aqui embaixo. É como se a gente estivesse trabalhando com paralelos, tá? E meridianos, né? Ou seja, latitude e longitude. E aí, para fazer, eu tenho o meu jogo, que eu tenho que esconder, né, a minha frota aqui, ó, né,
naval dentro deste campo e eu tenho que descobrir o que o meu adversário colocou no campo dele, né, no jogo dele. Então, por exemplo, no meu jogo eu vou esconder um porta-aviões, vou colocar aqui. Vou colocar mais 4 submarinos. Coloquei os meus 4 submarinos. Vou colocar então 3 hidroaviões. Olha os meus 3 hidroaviões. Vou colocar 2 destroyers e vou colocar 3 cruzadores. Então eu fiz a distribuição, né, da minha frota. Agora eu vou, né, vou tentar descobrir do meu oponente. Então eu vou usar os números e vou usar aqui, ó, né, os números para falar da coluna. E vou trabalhar aqui, ó, o alfabeto para falar a linha. Então eu estou falando o quê? De latitude e longitude, paralelo e meridiano. É mais ou menos isso. Então se eu colocar aqui, ó, eu vou falar D, significa que eu estou nesta linha. E aí eu vou definir um ponto mais específico nessa linha. Então eu vou definir 11. Então D, ó, 11. Aqui estaria então a minha tentativa. Se o meu oponente falar que eu acertei, eu marco um X e nas minhas próximas tentativas eu tento marcar ao redor, certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, né? Se você gostou, não esqueça de curtir, de dar um like. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e acione o sininho para que você possa ter, então, sempre as notificações dos vídeos atualizados. E no meu canal do Instagram, lá no Prof. Catiúcia Liscovs, eu vou estar colocando os slides para vocês, tá? Fico por aqui, aguardo vocês numa próxima oportunidade. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.